Bom, vamos lá. Referencial é um corpo em relação ao qual a gente vai determinar as posições de outros corpos, né? E essa avaliação ela é importante para que a gente possa definir a trajetória que o corpo está desenvolvendo, se ele está em movimento ou repouso, relação à velocidade e outras, de repente, outras grandezas aí que a gente de repente possa estar avaliando no problema. A gente vai perceber a necessidade de ter determinado uma trajetória e ao se determinar, ter determinado um referencial e ao escolher um referencial, encontrar determinadas características para aquela grandeza ou para aquela informação ali que a gente está trabalhando, né? Então, a trajetória é talvez a primeira grande informação que a gente vai trabalhar ou deduzir a partir do momento que a gente entende e define um referencial, né? Então, o que é um referencial? É um corpo. É um corpo, é um ponto, é um objeto. Na prática, poderia ser um objeto, um ponto de uma rodovia, um ponto, né, um marco zero. Qualquer elemento, né, que a gente fixe e estabeleça a posição de outros corpos, ou seja, corpos que a gente vai estar estudando, né? Aí a gente vai estabelecer a posição daqueles corpos baseado naquele referencial, né? Um referencial com certeza pode ser um marco zero de uma rodovia, um ponto de início, né? Toda rodovia ela começa sempre num ponto de alguma cidade. Ela tem o quilômetro zero, e aí de repente tem o quilômetro 1, o 15, o 20, né? Como é que eles fazem essa medição? É baseado num ponto de início. Então quando você fala quilômetro 20 da rodovia Santos Dumont, então você está falando do ponto daquela rodovia, ou inclusive também o ponto daquela trajetória, em relação ao início da contagem, a origem dos espaços, né, o marco zero dista 20 quilômetros, ou quilômetro 25, ou qualquer que seja o outro, né? Então, tudo isso é em relação ao referencial adotado. Então, o conceito de referencial ele é até que um tanto quanto abstrato, né? Mas não é difícil de se entender. E também dá para a gente trabalhar os exemplos com a performance que torna tudo mais razoável. Então, esse é o conceito de referencial, né? E aí, a partir daí que a gente entende referencial, a gente parte para a trajetória. O que é trajetória? Ora, é importante te lembrar que a gente está estudando a cinemática, que é o que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com o que ocasionou aquele movimento, não é isso? É a cinemática. Então, se a gente está trabalhando um movimento, a gente entende também que o movimento dos corpos ele se dá em cima de uma trajetória, né? Seja uma trajetória no plano ou no espaço, né, em duas ou três dimensões, ou numa situação real, numa superfície plana, né? Então toda trajetória, ela inevitavelmente ela vai constituir uma linha, né? Pode ser uma linha reta, pode ser uma linha curva, mas com o passar do tempo ela vai constituir uma linha, não tem para onde correr, né? Agora, o tipo de linha que ela constitui, por incrível que pareça, talvez isso não seja tão palpável para a gente que está acostumado com coisas óbvias, de certo modo. O tipo de linha que a trajetória descreve, ela depende justamente do referencial. Né? E a gente pode pegar aqui de repente um exemplo, vai nos mostrar com precisão como isso é verdade. Às vezes de repente pode não parecer tão óbvio, né? Então se um veículo aqui ele se desloca na nossa frente, de repente ele passa por a nossa frente, está parado ali e vê o veículo se deslocando, a gente consegue imediatamente matar qual é a trajetória. Aí você diz, não, ele veio aqui, caminhou de repente em linha reta aqui na minha frente, de leste para oeste, né? Então a gente define ali uma trajetória e o que acontece? A gente toma aquilo como absoluto, porque a gente está acostumado, na verdade, a nos retratar como referencial. Quando a gente observa um movimento, é costume nosso e é natural a gente se tratar como referencial, né? E isso não é tão interessante assim. Não se a gente quiser abordar de diferente maneira, né? Aquilo ali. Bom, então vamos logo aqui avaliar duas situações de referencial que vai fazer a gente justamente de repente acabar com essa ideia fixa, né? E abrir um pouco a mente para a realidade, né? Eu peguei aqui primeiro um referencial óbvio e que é já na verdade já o que eu falei. Nesse primeiro desenho aí, casa e escola, a gente inclusive tem duas trajetórias, mas não é esse o ponto relevante. O ponto que eu quero abordar é que se eu tomar esse ponto X aí como referencial, eu posso dizer que o meu corpo partiu da casa da esquerda e foi para a direita pela trajetória B, é isso que eu estou trabalhando com ela por enquanto,
E, assim, como é que a gente avalia, né, a trajetória? Ora, eu penso o seguinte, quando ele parte da casa, ele estava a uma certa distância, né? E aí ele vai mudando a distância, vai mudando a posição, às vezes ele se aproxima mais, às vezes ele se afasta mais. Quando ele chega próximo do Bzinho verde, ele se afasta mais do que anteriormente, onde ele estava mais próximo. O fato é que ele vai até a segunda casa amarela, da azul para amarela, né? E ele não percorre uma linha reta, percorre linhas curvas, sem nenhuma figura geométrica caracterizada, né? Seriam, como são curvas, a toda curva está associada a uma circunferência, né? Então, não vem ao caso. O fato é que ele executa essa trajetória. Essa trajetória aí não tem nenhum nome específico, é uma trajetória cheia de curvas, né? Agora, o fato é que a gente estaria definindo essa trajetória baseado num referencial no ponto X, por exemplo. Poderia ser outro referencial. Na verdade, qualquer referencial fixado aí, por exemplo, na superfície, no que seria o chão, ele daria a mesma trajetória. Ele seria capaz de definir uma mesma trajetória. A gente vai mudar o tipo de trajetória geralmente quando o referencial ele sofre mudanças abruptas, né? Como vai ser o caso desse segundo desenho aí, que a gente tem uma trajetória helicoidal. E aí justamente eu vou puxar aqui um exemplo que de repente vai remeter a essa trajetória helicoidal. Vamos avaliar a seguinte situação. Existe um mosquito, existe um avião, certo? Um avião de hélice, movimentado por motor com uma hélicezinha na ponta do avião, aqueles aviãozinhos pequenos, né? E o que acontece? Vamos supor que exista uma mosca capaz de pousar ali na superfície da hélice, na ponta da hélice, né? E aí eu quero avaliar a trajetória executada pela mosca de diferentes observadores, ou seja, de diferentes referenciais. O primeiro que eu vou pegar aí é o piloto. Vamos supor que seja possível, né, o piloto observar a trajetória executada pela mosca, né? Ele veja a mosca e observe a trajetória. Bom, do ângulo que ele avista a mosca, a gente entende que ele vai visualizar uma trajetória circular, aproximadamente circular, né? A depender de como está o assento, a elevação, a inclinação, o assento do piloto, né? Como ele observa, mas essencialmente ele vai observar mais ou menos ali uma trajetória circular, porque para ele que está ali de frente a ela e ela está executando uma trajetória perpendicular ao campo de visão, ele visualiza, ele olha para frente e vê ela percorrendo circunferência, percorrendo uma circunferência à frente dele. Essa então é a trajetória da mosca. Já para um observador que está no solo, supondo que seja possível esse observador visualizar a mosca, o que ele veria? Basicamente ele veria uma linha reta. Ele veria a mosca se deslocando numa linha reta. Então isso aí já é fantástico e é forte o suficiente para nos mostrar como uma mudança de referencial é capaz de gerar uma trajetória diferente, porque é um fato. O piloto vê de uma maneira, uma trajetória circular. E já quem observa lá embaixo vê uma trajetória retilínea, que seria a mesma trajetória executada pelo avião, né? Já que a mosca está solidária ao avião nesse sentido aí. E ainda existe uma terceira possibilidade, ou seja, para o mesmo movimento executado, a mosca, essencialmente, ela não mudou o movimento dela. O que ela executava antes, ela continua executando. O que mudou aí são só os observadores, os referenciais. A terceira possibilidade é o seguinte. Vamos supor que esse observador ele esteja próximo o suficiente do avião a ponto de ele conseguir observar tanto o movimento na horizontal, executado pela mosca e o avião, né? Movimento horizontal executado pela mosca solidária ao avião, e também conseguir observar o movimento circular que depende da hélice. Vamos supor que ele consiga, né? Porque a gente convenhamos que se o avião está a uma distância normal, comum, né? Uma altura de 800, 900, 1000 metros acima do solo, o corpo humano conseguiria ver, em fatos reais, ele conseguiria ver só no máximo, isso também não seria provável, mas se fosse possível ele visualizar a mosca, ou pelo menos um vulto da mosca, ele visualizaria uma linha reta. Mas se ele tivesse uma altura suficiente para conseguir visualizar os dois movimentos, será que ele visualizaria os dois movimentos? O circular e o horizontal retilíneo? Na verdade, ele visualizaria uma composição desses dois movimentos, que seria justamente uma trajetória helicoidal. Porque a trajetória helicoidal é justamente aquela em que o corpo gira sob um centro de circunferência, né? Ou seja, ele executa um movimento circular e também se desloca perpendicular a esse movimento circular. Vamos supor aqui que na horizontal, como é o caso do avião.
Então, isso é uma trajetória helicoidal, que lembra também a, a geometria da molécula de DNA, né? E é exatamente igual a esse desenho que a gente consegue visualizar aí, né? Então, isso aí é uma trajetória. Então, quer dizer, a gente acaba vendo aqui três possibilidades de trajetórias para um único movimento de um corpo, a depender do referencial, certo? E aqui, para finalizar, a gente vai falar rapidamente de repouso e movimento. Por que eu digo rapidamente? Porque a partir do momento que a gente entende referencial, né, e sobretudo entende trajetória, a gente entende repouso e movimento com tranquilidade enorme. Primeiramente, é importante definir ou determinar que quando a gente estabelece uma trajetória, é muito comum também a gente estabelecer uma origem dos espaços, que é o ponto, geralmente, não é obrigatório, mas geralmente é o ponto de partida do estudo. Geralmente a gente acaba partindo do marco zero, né, da origem dos espaços. Não é obrigado, absolutamente não é obrigatório a gente partir da origem dos espaços. Agora, é muito importante, quando a gente está estudando cinemática, definir uma origem dos espaços, né? O que é a origem dos espaços? É o ponto da trajetória que o espaço é zero. E o que é espaço? É a medida de um ponto qualquer justamente até a origem dos espaços, né? Vamos supor que você tem uma trajetória bem grande aí, de 50 metros, você estabelece uma origem dos espaços e você sabe que vai existir, por exemplo, um espaço cujo valor é 5 metros. Geralmente espaço, space, a gente representa com a letra S, então seria S igual a 5 metros. Significa o quê? Que aquele ponto está a 5 metros da origem. E agora vamos pegar S igual a 42 metros. Significa que aquele ponto está a 42 metros da origem dos espaços. Então por isso que é importante sempre no trabalho, no estudo de cinemática, definir uma origem dos espaços, que é o ponto da trajetória que o espaço é zero, que é a origem de medidas, né? E aí a gente vai ter valores de espaços, tanto positivo quanto negativo, baseado naquilo ali. Inclusive, a partir daí, a gente, inclusive, estabelece agora, aproveita e pega o bonde aqui, estabelece o sentido da trajetória. Sentido da trajetória, ou sentido positivo da trajetória, é o sentido estabelecido no qual os espaços vão crescer, né? Conforme você percorre a trajetória, os espaços vão crescer. Ou seja, os espaços eles vão estabelecer valores numéricos cada vez maiores, né? Não necessariamente positivos. Porque quando a gente estabelece uma origem dos espaços, a gente estabelece também um sentido positivo. Da origem dos espaços para o sentido positivo, você vai ter valores crescentes e positivos. E da origem dos espaços caminhando para o sentido negativo, você vai ter valores decrescentes e negativos. Então você tem o -1, o -2, o -3 metros, né? Ou centímetros, qualquer unidade de medida. Conforme você se distancia da origem dos espaços no sentido contrário ao da trajetória, você encontra valores cada vez menores, ou valores absolutos cada vez maiores, né? Ou seja, significa que você está mais distante da origem, só que no sentido contrário ao sentido positivo. E pelo contrário, se você percorre a trajetória no sentido positivo, você encontra valores cada vez maiores, tanto o valor em si como o valor absoluto, né? Significa a mesma coisa, que você está cada vez mais distante da origem dos espaços, porém está caminhando no sentido positivo da trajetória, né? Aquele sentido que foi adotado como positivo, não é isso? Então a gente tem aí o sentido da trajetória, que inclusive é muito importante de ser entendido, porque vai de repente nos fornecer o entendimento daqui a pouco, nas próximas etapas, sobre o sinal da velocidade, né? A velocidade, o sinal do deslocamento. O deslocamento ele pode ter um sinal, ou seja, a variação de espaço. A variação de espaço e o deslocamento escalar, é a mesma coisa? Porque a gente tem justamente essas três grandezas aí, que são muito parecidas e que causam uma confusão enorme, que é o quê? O espaço percorrido, a variação de espaço e o deslocamento escalar, né? Três grandezas, ou pelo menos três nomes. O que elas significam eu não vou discutir agora, porque não é o caso, né? A gente está falando de repouso e movimento, né? E afinal de contas a gente acabou discutindo muita coisa e só agora vai falar o que é repouso e movimento. Porém, com a bagagem que a gente estabeleceu, fica muito mais fácil, né? Repouso é quando o corpo não varia sua posição com o passar do tempo em relação ao referencial. Então, tomado um referencial, se a posição do corpo não variou com o passar do tempo, então ele está em repouso em relação àquele referencial. E isso é importante, porque um corpo pode estar em repouso em relação a um dado referencial e estar em movimento em relação a outro referencial. E o movimento é justamente o contrário, né? O corpo está em movimento quando sua posição varia em relação a um referencial com o passar do tempo.
E o conceito de movimento também é simétrico, né? Que a gente chama. Ele pode estar, o corpo pode estar em movimento em relação a um corpo e, evidentemente, em repouso em relação a outro. Exemplo, né? O exemplo aí é esse ônibusinho que a gente tem. O pessoal nesse ônibus aí, de repente, a gente pode observar que qualquer pessoa dentro desse ônibus, ela está em movimento em relação a um referencial solidário à Terra, né? Por exemplo, tem uma pessoa na parada de ônibus, vê o ônibus se aproximar, porque o ônibus está tipo a 50 km por hora no marcador. Então, as pessoas que estão dentro daquele ônibus, elas estão em movimento, aquela pessoa que está ali fora. Elas estão em movimento em relação à pista, elas estão em movimento em relação à parada de ônibus, porém, em relação ao próprio ônibus, elas estão em repouso. Para entender isso, basta avaliar se a posição está variando ou não com o passar do tempo em relação àquele dado referencial. A posição das pessoas não varia com o passar do tempo em relação ao ônibus, porém ela varia com o passar do tempo em relação à pista, em relação a uma pessoa que está na parada, em relação à própria parada, a estrutura ali do box, né, a parada de ônibus. Então tem que avaliar dessa maneira. E aí a gente definiu o conceito de repouso em movimento e finalizamos.